Mas o que eu vou explicar, eu vou explicar aqui agora, que eu acho que faz sentido, que é importante. Porque muitas das coisas que a gente está falando, eventualmente as pessoas estão se identificando. E não quer dizer que elas sejam autistas. Gente, é um conjunto de coisas. É um conjunto de coisas, né? Então, tem um pesquisador americano, inglês, chamado Simon Baron-Cohen, que é hoje talvez o maior pesquisador. Ele criou uma escala chamada Autism Spectrum Quotient. São 50 traços. E aí, como você tem 4 gradações em cada um, pode dar muitos traços diferentes. Ele pegou essa escala e aplicou na população típica. Pegou um lugar, aplicou. E aí, qual é a média de traços que a população típica tem de traços autísticos? 25. Quer dizer, é uma curva normal, assim, para quem entende, né? É o sino, né? A curva normal, estatisticamente distribuído. Quer dizer que todas as pessoas têm traços autísticos, ou quase todas. E a maioria tem a média. O que define se você é ou não uma pessoa autista é a quantidade desses traços e o quanto que isso afeta a sua qualidade de vida. Mas se você tem todas as características que a gente está falando, se a qualidade de vida está ótima, não precisa de apoio, beleza, está tudo certo. Não precisa, porque o diagnóstico ele é um documento, né, da sociedade, da maneira que a gente organizou para prover apoio. Então, por exemplo, quando você olha para as pessoas autistas, elas vão ter desses 50... 30, 31, 32, 33 traços. E aí, claro que você tem aí os indivíduos que vão ter mais traços, aí fica mais óbvia a relação. Então, ela não é uma condição, e é por isso que você não tem exames que vão te dizer positivo ou negativo, que você ou tem aqueles traços ou você não tem. Né? Você tem na quantidade, o DSM, que é o Manual Estatístico de Diagnóstico de Transtornos Mentais, diz é uma questão dimensional. Você tem numa dimensão que está trazendo prejuízo para sua qualidade de vida. Aí faz sentido você procurar um processo de avaliação e se esse diagnóstico fechar, então a sociedade supostamente teria instrumentos para te apoiar, para você poder ter uma qualidade de vida melhor. Supostamente é a parte triste. Né? Porque tem um apagão, né, em termos de apoio, né? Sim. Mas deveria ter. Mas é claro que tem certos direitos e aí certas outras possibilidades que você tem com o diagnóstico. Eu digo assim, mesmo que você não se sirva de serviço público, as pessoas autistas adultas que tiveram diagnóstico tardio, que eu conheço, a grande maioria usa a mesma palavra para dizer o que aconteceu com elas. Elas dizem assim, foi libertador. Exatamente. Essa é a palavra que praticamente todos falam. Porque te ajuda a olhar para o seu passado, entendê-lo melhor, a se perdoar de muitas coisas que você acreditava. Eu me lembro que quando eu decidi fazer a minha avaliação, eu falei para minha mulher, falei, olha, eu acho que eu tenho uns traços aí de autismo, de Asperger e tal. E aí ela riu. E eu fiquei muito chateado com isso, cara. Fiquei assim, eu fiquei abalado, porque eu achei que ela estivesse menosprezando e tal. E assim eu fiquei muito tempo, falei com o meu terapeuta 1000 vezes, mais de ano. Fiz o processo de avaliação diagnóstica e depois fui, tipo assim, dizer pra ela, tá vendo? Eu falei que era. E aí eu falei pra ela e disse que eu tinha ficado chateado. E aí ela me explicou que ela riu por outro motivo. Ela riu porque ela achou que eu estivesse brincando, porque era tão óbvio, o autismo era tão óbvio, que não fazia sentido eu falar que tinha alguns traços. Ela falou, tem alguns traços, né? E aí ela me listou, foi até engraçado, porque ela, como eu disse, ela trabalha há mais de 30 anos com isso. Ela me listou, tipo, uns 20 coisas. Muitas coisas que eu não falei pra médica no meu processo de avaliação. Tipo, vão voltar, vão poder fazer. E depois eu fui falar para outras pessoas, e grande parte das pessoas, porque meu círculo é basicamente ligado hoje ao autismo, as pessoas achavam que eu já tinha o diagnóstico, só não gostava de falar. Tipo assim, eu fui o último a saber. É a mesma situação da Andréa. Fui o último a saber, porque na comunidade já era meio óbvio, né? E tem a ver com isso, tem a ver com, portanto, com necessidade de apoio. Quando ficou claro para mim que eu precisava de terapia, que eu precisava que minha família desse um apoio diferenciado, né? Então, essa compreensão das pessoas ao lado. Então, mesmo que não seja necessariamente o serviço público, tem outras vantagens quando você, de fato, tem a condição de ter o diagnóstico tardio. Então, assim, o que a gente está dizendo é que é importante que haja o diagnóstico ainda que você já tenha seus 40 anos, pô. Sim. Né? Sim, claro. Então, especialmente se for algo que te incomoda. Porque assim, eu não sei como é que tá hoje. Inclusive é uma boa pergunta. Como é que tá a aceitação social de uma pessoa autista no sentido... Por exemplo, eu lembro que uma pessoa tentou me ofender falando com a minha mãe, pô, teu filho aí tá agindo que nem um autista, entendeu? Como é que a gente tá? Em que momento a gente já consegue conversar disso com mais naturalidade? Vocês que já estão nesse meio há muito tempo, nesse sentido tem melhorado também?
Eu não sei se tem... Eu acho que tem melhorado, que as pessoas das famílias de autistas ficam muito bravas, e eu tenho dó de qualquer comediante que fala isso, porque a vida dele vai virar um inferno depois. Eu acho que o problema que a gente tem atualmente sobre aceitação é que, justamente, pessoas grau 1 e adultas estão tendo acesso ao diagnóstico agora, e aí começa aqueles papos que volta e meia eu vejo de, nossa, mas agora todo mundo é autista. Eu também sou autista, que eu também tenho tal coisa. Excesso de diagnóstico, epidemia de diagnósticos. Isso não faz sentido. A gente tem, na verdade, muito mais gente sem diagnóstico que não teve diagnóstico do que possível diagnóstico errado. Né? Que agora a gente tem critérios diagnósticos mais claros, as pessoas estão tendo mais acesso à informação. Há 20 anos atrás, você não entrava numa rede social e via alguém falando, olha, acabei de descobrir que eu sou autista, porque eu faço isso, faço aquilo outro, para dar a possibilidade de você olhar e falar, nossa, mas eu sou isso tudo aí, acho que eu vou procurar um médico, né, e fazer uma avaliação. Então, hoje tem a coisa do acesso ao diagnóstico e do acesso à informação, que também muda tudo. Né? Essas pessoas já existiam, elas só não tinham o diagnóstico antes. Eu acho que isso tem mudado de uma maneira importante, e isso tem mudado, inclusive, as possibilidades das pessoas terem diagnóstico. Porque, imagina, se você tiver um filho e ele for autista, e você não sabe do assunto. Você vai na escola, tem pessoas que sabem o que é. Você vai na igreja, tem pessoas que sabem o que é. Você vai na casa de uma tia, a possibilidade dela saber o que é. Então, essa informação, além de reduzir o preconceito, ela também ajuda a outras pessoas terem o diagnóstico. Então, tem mudado muito o quadro diagnóstico por conta da circulação da informação. Entendi. Então tá melhor, graças a Deus, né? Nesse sentido, sim. Pois é, porque é isso que você está falando mesmo. Não é que essas pessoas... Não é que existiam menos pessoas assim. É que a gente não era tão conectado, né? A gente não falava tanto. E nesse sentido é bom também, porque eu consigo... Putz, cara, isso parece comigo, vou procurar saber, né? E no momento que a gente está conseguindo já falar de saúde mental com um pouco mais de tranquilidade, né? Menos tabu. Então... Esse tipo de assunto, esse tipo de cuidado também é legal. Mas né? Sabe o que ela está falando? Acho que tem dois movimentos separados. Tem um movimento que diz assim, não, tá tendo aí um sobrediagnóstico, todo mundo está sendo diagnosticado. Patologização, esses papos assim, né? E tem um outro papo, quer dizer assim, olha, tem alguma coisa acontecendo, estamos botando alguma coisa na água, os papos, tem alguma coisa... os papos conspiracionistas. Então... Tem mais autista? Sim. Já brigaram comigo na minha página. Tem mais, sim. Porque então, agora tem 4 na minha sala na escola. Eu tenho que responder, mas é porque antes eles não estavam na escola. Quer dizer, ele estava em casa e tal. Então, assim, hoje, quem é que faz... o monitoramento de quantas pessoas tem? Tem várias instituições de pesquisa que faz, mas a principal chamada DDM, que é do CDC, que é o órgão de controle de doenças dos Estados Unidos. Então, nesse órgão, no último relatório, está dizendo 1 a cada 36. Então, beleza. Se a gente for entender por que está aumentando, a gente tem que olhar os outros artigos. Aí você vai olhar o seguinte, no artigo anterior, tinha um número menor de latinos com autismo. Mas não há nenhum motivo biológico plausível para achar que latino tem menos. Então, o que isso provavelmente é? Bom, é problema de acesso, né? Então, eles falaram o seguinte, então, beleza, vamos corrigir no centro de pesquisa esse acesso para a gente ver se é isso mesmo. E aí, aumentou para 1 a cada 36. Se você olha no anterior, o problema do acesso era dos negros. Os negros tinham um número menor, negros e latinos. Então, eles corrigiram dos negros. No anterior, era de mulheres. Então, eles corrigiram de mulheres. Então, a série histórica, nesse último está mais equilibrado, e acredito que agora será mais equilibrado, ela demonstra que, na verdade, os números estavam equivocados e isso foi atingindo um certo equilíbrio. Mas tem outras pesquisas, várias outras pesquisas, que vão olhar para esse fenômeno e vão se perguntar por que tem mais pessoas autistas, além dessas questões. E aí nós temos aqui 3 fatores importantes. Os 3 mais importantes, tem um quarto aqui. O primeiro tem mais informação, como a gente falou. Você não vai a lugar nenhum que as pessoas não sabem o que é autismo. Então, a probabilidade de você saber o que é muito grande. Se você assistiu o Flow Podcast, tem gente falando de autismo. Se você viu uma série, tem lá, e assim por diante. O segundo motivo, tem mais gente preparada para poder fazer o diagnóstico. Antes era um parto para você conseguir. Hoje não. Hoje, inclusive, quem que é o profissional, digamos assim, mais especializado? É o neuropediatra. Só que se você pega, por exemplo, a Academia Americana de Pediatria, recomendação de 2020, Sociedade Brasileira de Pediatria, recomendação de 2019, está dizendo o seguinte, pediatras têm que fazer o diagnóstico também. O ideal seria que só casos complexos fossem para o neuropediatra. Então, hoje a rede é muito maior de pediatra. Até porque está faltando neuropediatra, né? Eu tenho denúncia no gabinete de cidade de 120 mil habitantes que tem um neuropediatra. Cidade desse mesmo tamanho que não tem nenhum. E as pessoas têm que ir para a cidade do lado para tentar o diagnóstico. Então,
além desses profissionais estarem em falta, às vezes também se for um que não entende tanto de autismo e pegar um caso de autismo grau 1 em criança falante, ele vai falar, não é autista, ela fala, não é autista, ela olha no olho. Esse tipo de coisa também acontece bastante. Então, além disso, tem que ter uma experiência com a coisa do autismo, principalmente grau 1, né? Porque senão deixa passar muita coisa mais também. sutil. Então, nós temos aí aumento da conscientização, da informação, aumento dos profissionais que fazem o diagnóstico e um terceiro motivo que é o seguinte, é o alargamento conceitual do que é autismo. Se você pega, por exemplo, antes que era separado, lembra? O que era autismo? Se a gente tivesse avaliação, mesmo que a gente tivesse avaliação 20, 30 anos atrás, a gente não seria diagnosticado, porque não cabia no conceito de autismo daquela época. À medida que síndrome de Asperger começa a ser autismo também, principalmente, o conceito se alarga, cabe mais gente dentro desse conceito. Então, é claro que é um escopo muito maior, né? Então, o aumento não é um aumento de verdade, em termos de pessoas, é um aumento do que você está chamando de autismo. Critério, né? Esses são os 3 motivos pelos quais é o grosso do aumento de verdade. Pode ser que tenha um pequenino aumento de quantidade? Pode ser. Tem 2 fatores aqui que podem contribuir. O primeiro é, como eu disse, a idade do pai. Porque quanto mais tempo a gente tem tido filho mais velho. Que a pressão é primeiro estuda, depois carreira, depois você tem filho. Então, os homens têm tido filho mais velho. Aí eu quero só especificar, eu estou falando de homem mesmo. No caso da mulher, você tem um aumento com a idade da probabilidade de alteração cromossômica. Síndrome de Down. Que não está relacionada ao autismo normalmente, como a síndrome de Down. No caso do homem, alteração genética. E tem um outro motivo que é o seguinte. Existe uma coisa que está muito correlacionada ao autismo. Correlacionada não é causa, tá? Quer dizer que só que os dois aparecem juntos. Que é parto extremamente prematuro com peso extremamente baixo. Essas crianças têm maior probabilidade de apresentarem autismo. E antigamente elas não sobreviviam. E hoje elas sobrevivem porque a gente tem equipamento fera. Só que se a gente faz essas crianças sobreviverem, né, o que é muito bom, elas têm maior probabilidade de apresentarem autismo. Então, fenômenos como esse podem apresentar um pouquinho de diferença em termos de quantidade.